Pessoal, então eu estou gravando esse vídeo, tá, para falar um pouco sobre a sinalização elétrica dos neurônios, né? Esse é um assunto muito importante para a gente entender a questão, né, da neurofisiologia. Tudo que vier daqui para frente vai falar sobre potencial de ação, vai falar sobre todos os conceitos que a gente vai ver aqui agora sobre a questão da sinalização elétrica dos neurônios, tá? Então vamos começar. Esse quadro aqui, ele dá um apanhado geral, né, sobre os possíveis tipos de potencial de membrana que a gente pode ter, né, nos neurônios. Esses potenciais são o potencial graduado e o potencial de ação, que a gente já conhece um pouco mais, né? Só que os dois potenciais são muito importantes, porque um depende do outro, tá? O potencial graduado, ele é um sinal de entrada, igual está falando aqui no quadro. O que que significa dizer que ele é um sinal de entrada? Significa que esse potencial aqui, ele vai ser o primeiro que vai ser colocado ali na célula, né, que vai acontecer na célula, antes de acontecer o potencial de ação. Por que que eu falo isso? Porque o potencial graduado é aquele que vai acontecer geralmente nos dendritos e no corpo celular, que são justamente as regiões da célula, né, do neurônio, que vão receber o estímulo inicial, tá? Então, esse potencial graduado aqui, ele tem características que são importantes para a gente entender o que que ele é, e ele tem uma relação muito importante com o potencial de ação também, que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Bom, a ideia do potencial graduado é que ele é um potencial que ele vai perdendo a força gradualmente, né, à medida em que ele vai passando pelas estruturas que ele tem que passar. Então, ele inicia o seu trajeto, por exemplo, num dendrito, e ele vai percorrer toda a extensão desse dendrito, vai passar pelo corpo celular, e à medida que ele vai se distanciando desse ponto inicial, né, onde esse estímulo ocorreu, para a ocorrência desse potencial graduado, ele vai ficando cada vez mais fraco. Então, ele vai perdendo a amplitude dele. Eu vou mostrar mais para frente um gráfico que vai demonstrar isso muito bem, tá? Existem outras características do potencial graduado que são importantes de lembrar, né? Uma característica importante é saber que ele utiliza os canais de cálcio, tá? Que ele utiliza o cálcio, o íon cálcio, para sua ocorrência, coisa que não acontece no potencial de ação. É por isso que, por exemplo, uma hipocalcemia ou uma hipercalcemia vão afetar, sim, o potencial de ação, tá? Porque ele vai afetar diretamente o potencial graduado e, consequentemente, indiretamente o potencial de ação. Então, tem uma ligação também muito importante. Não é só a ligação com o músculo cardíaco, né? Com o potencial de ação do músculo cardíaco, que o cálcio é importante. Ele é importante também nesse caso aqui do potencial graduado, tá? O potencial graduado, ele é um potencial que pode ser despolarizante ou hiperpolarizante. Quando eu falo que um potencial graduado é despolarizante, eu estou dizendo que ele é um potencial excitável. Por que que eu digo isso? A ideia do potencial graduado é que ele vai ser o primeiro estímulo que vai chegar naquele neurônio e ele vai passar dos dendritos para o corpo celular e vai chegar numa região que é chamada de zona de gatilho, tá? Essa zona de gatilho, ela é uma zona muito importante porque ela contém na membrana dela muitos canais de sódio e voltagem dependentes, tá? E essa presença alta de canais de sódio e voltagem dependentes nessa região, que geralmente vai acontecer ali no cone de implantação, né, do axônio, entre o axônio e o corpo celular do neurônio, vai ter imagem mais para frente também dessa região. É, Essa região ela é muito importante, então, porque é ali que vai ocorrer o estímulo que vai ultrapassar ou não o limiar de excitabilidade daquela célula. E se ultrapassar o limiar de excitabilidade, vai despolarizar e, por consequência, vai gerar um potencial de ação, que vai acontecer no axônio, ou seja, do cone de implantação até a zona terminal do axônio. Né? Essa é a região do axônio que vai ocorrer o potencial de ação, que é por onde ele vai passar. Né? Então, um potencial graduado despolarizante, a tendência é que ele gere um potencial de ação na frente, porque ele vai ser o estímulo que vai despolarizar aquela parte do axônio na zona de gatilho. É esse estímulo aqui despolarizante, né, do potencial graduado, que vai chegar lá com o potencial suficiente para passar do limiar de excitabilidade e gerar um potencial de ação. Então, por isso que quando a gente fala de um potencial graduado despolarizante, está falando de um potencial graduado excitável, ou seja, ele vai excitar aquele neurônio. Ao passo que o hiperpolarizante é aquele que vai chegar
na zona de gatilho com um potencial muito pequeno, um potencial que não vai chegar no limiar de excitabilidade, ele não vai alcançar o limiar de excitabilidade. E por não alcançar o limiar de excitabilidade, porque ele está muito abaixo, tá, desse limiar, ele não vai gerar o potencial de ação. Então, ele seria um potencial graduado inibidor, né? Então, existem esses termos aqui que a gente pode utilizar, tá? Além disso, o potencial graduado, ele pode ser sublimiar ou supralimiar. Foi basicamente o que eu acabei de falar, utilizando desses conceitos aqui. Mas quando eu falo de um potencial graduado sublimiar, é aquele que chega na zona de gatilho com um potencial baixo, potencial abaixo do limiar de excitabilidade. Então, ele não consegue gerar um potencial de ação, não vai desencadear uma despolarização ali do axônio. Agora, se eu tiver um potencial autossuficiente para estar acima do limiar de excitabilidade, ele vai gerar um potencial de ação e ele vai ser chamado de potencial graduado supralimiar, ou seja, acima do limiar. Sublimiar abaixo do limiar, supralimiar acima do limiar, tá? Bom, a ideia aqui dos canais, né, que os canais podem ser utilizados para o potencial graduado, são os canais que são mecanicamente ativados, canais dependentes de ligantes e canais dependentes de voltagem. Ao passo que no potencial de ação, só os canais dependentes de voltagem que são importantes, tá? Vamos seguir aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa questão. Qualquer coisa eu volto aqui nesse slide para falar alguma coisa que ficou faltando, tá? A ideia do potencial graduado ser importante com a questão da distância é a seguinte, olha, ele vai diminuir a sua amplitude. O que que vai acontecer? Esse é o gráfico que eu falei para vocês. Esse ponto aqui, ó, é o ponto do estímulo, tá? É o ponto de origem do estímulo. É onde a amplitude está cada vez maior, é o máximo da amplitude. Ou seja, naquela região de origem do estímulo, o potencial graduado, ele tem um potencial muito alto, né? É o potencial mais alto que ele consegue ter. Mas à medida que ele vai se distanciando desse ponto de origem, ele vai então perder essa força. E por que que isso acontece? Isso vai acontecer porque existem dois fatores muito importantes nesse caso. O fator um é que a gente pode pensar que existe uma perda de corrente elétrica. Como assim uma perda de corrente elétrica? Quando eu falar de corrente elétrica, nesse caso agora, eu estou falando de uma corrente iônica positiva, tá? E aí, quando eu pensar numa perda de corrente elétrica, eu estou pensando em perda de íons. Existem receptores, né, e proteínas integrais de membrana que vão ficar abertas aí nessa situação, né, no corpo celular, nos dendritos, e durante a passagem, então, do potencial graduado, o que que vai acontecer? Alguns íons vão saindo. Então, esses íons positivos que estão saindo, eles estão indo contra a despolarização, porque eles estão ajudando a diminuir a concentração iônica positiva dentro da célula e fazendo com que o potencial de membrana da parte interna da célula fique mais negativo ou diminua. Então, ele está segurando essa despolarização, né? E aí, por isso que está diminuindo. Ele vai se perdendo à medida que a quantidade de íons positivos vai aumentando aquela que está saindo da célula, né? Sendo perdida em forma de corrente perdida. E o outro motivo é que existe uma resistência citoplasmática. Como assim uma resistência citoplasmática? É a mesma coisa você pensar num fio. O fio, né, que a gente utiliza para passar corrente elétrica, ele tem sim uma resistência. O chuveiro tem uma resistência. A gente usa uma resistência no chuveiro que a gente vai usar para esquentar a água, né? A resistência é justamente o que ela está dizendo no nome. Ela é uma resistência da passagem de correntes, ou seja, um material ele tem a capacidade de resistir à passagem de uma corrente, né? Agora, no caso do citoplasma, ele está resistindo à passagem desses íons positivos, né? E quanto maior for a resistência desse citoplasma, mais difícil vai ser a passagem desses íons positivos. Ou seja, mais difícil vai ser o fluxo elétrico dentro daquela célula, o que vai diminuir cada vez mais o potencial graduado, porque essa energia que está sendo gasta para passar por essa resistência citoplasmática, ela vai se transformar em outras formas de energia e vai se dissipar, né? Então, é como se você estivesse literalmente perdendo energia nesse processo. Essa energia que seria usada para o potencial graduado chegar lá na zona de gatilho e gerar um potencial de ação, ela está sendo perdida durante esse processo todo, tá? De resistência citoplasmática.
Aqui só uma imagem que está demonstrando isso, ó. O ponto de estímulo, né? Ponto do estímulo seria, por exemplo, no corpo celular, nesse caso aqui. E aí, ó, o potencial graduado, ele vai se dissipando, ele vai passando pelo corpo celular até chegar lá na região do cone de implantação, né? Isso para neurônios eferentes e os interneurônios, né? Quando eu falar de zona de gatilho em outros tipos de neurônios, aí eu não vou estar pensando nessa localidade, tá? Eu vou falar mais dos neurônios eferentes e interneurônios, né, com relação ao cone de implantação, que seria a zona gatilho, tá? Desses neurônios. Mas aqui só uma demonstração, né, de que esse potencial graduado ele vai diminuindo à medida que vai se distanciando do ponto de estímulo, tá? Uma coisa aqui que faltou dizer sobre esse quadro aqui é a questão de que o potencial graduado ele pode acontecer de várias vezes ao mesmo tempo, né? Então, pode acontecer um acúmulo de potencial graduado, tá? Não existe nenhum tipo de limitação quanto ao acontecimento de vários potenciais graduados ao mesmo tempo na mesma célula. Agora, o potencial de ação, ele tem essa limitação. Não pode acontecer um potencial de ação junto com o outro ao mesmo tempo em um mesmo axônio, por conta da lei do tudo ou nada. Quando a gente pensa na lei do tudo ou nada, a gente quer dizer o seguinte, olha, o neurônio, ele vai ter o axônio dele despolarizado. Se a despolarização for máxima e se ultrapassar o limiar de estabilidade. Se não ultrapassar o limiar de estabilidade, não vai ter nenhum tipo de despolarização. Esse potencial graduado que está tentando gerar o potencial de ação lá na zona de gatilho desse neurônio, ele simplesmente vai ser dissipado, porque ele não chegou no potencial suficiente para passar do limiar de excitabilidade. E aí não vai gerar nada. Isso é a lei do tudo ou nada. É uma parte muito importante de se lembrar, porque é o que vai caracterizar principalmente ali, o potencial de ação, e há uma diferença clara entre o potencial graduado e o potencial de ação, tá? Bom, na sequência aqui, vou falar aqui dos tipos de potencial graduado, né? Eu dei uma comentada ali quando a gente estava falando na tabela, mas agora dá para falar também. Potencial graduado sublimiar e potencial graduado supralimiar. O potencial graduado sublimiar, lembra que eu falei que o potencial graduado ele sempre vai se dissipando, né, à medida que ele vai passando pelos dendritos, pelo corpo celular, ele vai perdendo a sua amplitude, né? Agora, vamos pensar no potencial graduado que chegou no seu ponto de estímulo com um potencial baixo, né? Ele chegou lá com potencial baixo. E aí, se eu pensar que ele chegou com potencial baixo, quando ele chegar lá na zona de gatilho, significa que ele não vai estar com potencial suficiente para ultrapassar o limiar de estabilidade. Porque se já lá no ponto máximo de amplitude dele, ele estava com potencial baixo, quando ele chegar lá na zona de gatilho, ele vai estar com potencial mais baixo ainda, menor ainda. Por quê? Porque tem essa perda, né, de potencial graduado à medida que ele vai passando, que a distância vai aumentando com relação à origem do estímulo. Então, esses gráficos aqui, eles demonstram justamente isso, olha. Aqui você tem um ponto de estímulo a menos 70 milivolts, né? E aí, olha, ele vai perdendo amplitude à medida que a distância vai aumentando. Aqui ele está colocando com o tempo, mas só para vocês entenderem, né, que está ocorrendo, então, o deslocamento desse potencial graduado, e à medida que ele vai se deslocando, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a amplitude vai diminuindo cada vez mais. E aqui, olha, o potencial graduado abaixo do limiar. Essa linha pontilhada seria o limiar de excitabilidade daquela célula, tá? Geralmente, em mamíferos, o limiar de excitabilidade está em menos 55 milivolts, tá? É só uma ideia, tá? Então, isso daqui está me demonstrando que um potencial graduado sublimiar, ele vai ser um potencial insuficiente para gerar, então, o potencial de ação lá na zona de gatilho, tá? E o potencial graduado supralimiar é aquele que já chega, né, com um potencial, ou seja, com uma amplitude alta, tá? Ele está chegando com uma amplitude alta, e ele vai diminuir, igual o sublimiar, só que ele vai diminuindo à medida que ele vai chegando perto aqui dessa região da zona de gatilho, tá vendo? Ó, o cone de implantação, isso é um neurônio multipolar, né? Uma representação dele. E quando ele vai chegando nessa região aqui da zona de gatilho, que é aquela região que possui muitos canais de sódio voltagem independentes, né? Que vão responder, então, a esse estímulo elétrico aqui e se abrir e começar, então, a parte do potencial de ação,
ele vai chegar aqui com uma amplitude suficiente, ou seja, com potencial acima ainda do limiar de excitabilidade. E aí sim ele vai gerar um potencial de ação, tá? Então, essa é a diferença aqui entre os dois tipos de potencial graduado, né? Que a gente pode pensar aqui quanto à característica desse estímulo original aí, que vai gerar ou não um potencial de ação no futuro, tá? À medida que ele se distancia da origem. As fases do potencial de ação, então vamos pensar o seguinte, olha, eu já falei então do potencial graduado, disse para vocês que o potencial graduado ele vai acontecer como um estímulo inicial, né? Então, eu vou ter uma célula, um neurônio, que vai receber um estímulo, por exemplo, num dendrito. Esse estímulo vai passando pelo dendrito, vai passando pelo corpo celular. À medida que ele vai passando pelo corpo celular e pelo dendrito, né, ele vai se distanciando daquele dendrito de origem, né, daquele estímulo, ele vai perdendo um pouco da sua amplitude, ele vai perdendo força. Só que ele era um graduado, né, um potencial graduado supralimiar. Então, quando ele chegou na zona de gatilho, ele chegou com potencial suficiente para gerar um potencial de ação. E aqui, olha só, vamos começar pensando aqui nessa questão das fases do potencial de ação. Então, assumindo que esse potencial de ação, ele começou a ser gerado naquele axônio daquele neurônio que eu falei, certo? Então, o que que vai acontecer? Eu tenho um período aqui de estímulo, então eu estou aqui, né, no potencial de repouso da membrana, que é menos 70 milivolts, né? Então, está tudo tranquilo, potencial de repouso. E aí eu tenho um estímulo, certo? O estímulo despolarizante. Qual que é o estímulo despolarizante? É a chegada do potencial graduado supralimiar na zona, de gatilho daquele neurônio. Por que que é na zona de gatilho do neurônio? Porque essa zona de gatilho é a que possui a maior quantidade de canais de sódio e voltagem independentes. E o estímulo para a abertura dos canais de sódio e voltagem independentes é um estímulo elétrico, porque ele é voltagem independente, ele depende de voltagem, certo? Então, à medida que esse estímulo aqui, ele chega nessa zona de gatilho, ele está começando, então, a ideia de despolarizar a célula, tá? Então, olha só, o potencial aqui interno, né, o potencial de membrana, ele vai começar a aumentar, por conta da despolarização da membrana já gerada por esse potencial graduado que chegou ali, tá? É um potencial graduado supralimiar. Se fosse um sublimiar, isso aqui não teria acontecido. Nessa parte aqui, continuaria no potencial de repouso. Por quê? Porque o potencial sublimiar, né, o graduado sublimiar, ele seria simplesmente dissipado. Ele não teria nenhum tipo de alteração no axônio daquela célula, naquela zona ali de gatilho, certo? E aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter um período aqui que eu chamo de fase ascendente, que é marcado aqui pelo número 4. Então, eu falei de um período de estímulo, em que eu vou ter, então, uma despolarização da membrana, e vai ser uma despolarização suficiente para ultrapassar o limiar de estabilidade. E aí eu começo a fase ascendente do potencial de ação. O que que é a fase ascendente do potencial de ação? Eu tenho um influxo muito grande de sódio dentro dessa célula. Por quê? Porque eu tenho um gradiente de concentração do sódio que é positivo para a entrada dele na célula. Então, ele não vai precisar de gasto de energia, a célula não vai precisar de gasto de energia para esse sódio entrar dentro da célula, porque existe um gradiente de concentração que faz com que o sódio entre dentro da célula naturalmente, sem nenhum tipo de gasto energético, né? E eu tenho a abertura desses canais de sódio que vão realmente abrir de acordo com esse estímulo aqui gerado pelo potencial graduado supralimiar que chegou ali na zona de gatilho, certo? Então, eu tenho essa fase ascendente aqui, os canais de sódio, voltagem independente, são rápidos e eles são canais que estão abertos nessa fase. Nessa fase aqui, então, eu tenho um influxo de sódio. O que que vai acontecer quando eu tenho influxo de sódio? Eu vou ter, então, um aumento do potencial de membrana dentro da célula. O que que significa isso? Se eu estava antes lá a menos 70 milivolts no potencial de repouso, eu vou chegar, olha, a mais 30 milivolts do potencial dentro da célula, certo? Isso daqui seria o potencial de equilíbrio do sódio, né? Então, ele vai chegar até o potencial de equilíbrio dele. Por quê? Porque eu tenho aqui esses canais que estão abertos, canais de sódio e voltagem independentes, e à medida que vai acontecendo, então, essa despolarização, né, eu vou tendo essa ação aqui do sódio, e isso daqui vai ser uma retroalimentação positiva. Vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas só para vocês entenderem que, à medida que você tem, quanto mais canais de sódio você tem abrindo nessa região aí do axônio que está acontecendo o fluxo, né, de corrente, mais canais vão se abrindo à frente.
E aí você tem cada vez mais despolarização, né? Isso daqui é parado simplesmente por conta das características do canal de sódio, tá? Eu vou falar um pouco disso mais para frente também, tá? Porque o canal de sódio, ele possui uma característica muito importante que faz isso daqui acontecer da forma com que acontece, tá? Então, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, aqui é a fase ascendente, então eu tenho fase de estímulo, fase ascendente, aí eu vou chegar no pico, certo? Que seria a amplitude máxima desse potencial, né? Lembrando que o potencial de ação, não importa a força do estímulo, ele não vai alterar essa amplitude. Por quê? Porque essa amplitude, ela depende do potencial de equilíbrio do íon que está envolvido. O sódio, ele tem um potencial de equilíbrio, ou seja, um potencial máximo que ele chegaria, de 30 milivolts. Por que quando chega em 30 milivolts não faz mais sentido o sódio entrar dentro da célula? Porque aí o gradiente de concentração dele não está mais com tanta força assim, suficiente para mudar esse potencial dentro da célula. Tá? Então, por isso que o potencial de equilíbrio é tão importante, porque ele vai limitar a amplitude do potencial de ação. No caso do graduado lá, a amplitude ela vai se alterar porque você tem a perda de íons à medida que ele vai passando. Né? Você tem perda de íons e de energia à medida que ele vai passando na célula. Nesse caso aqui do potencial de ação, não, porque existe uma reposição constante desses íons à medida que o fluxo de corrente vai passando pelo axônio. Então, não vai ter alteração aqui dessa amplitude. Vai alterar, sim, a frequência se esse estímulo for muito grande, se a força desse estímulo for muito grande, mas a amplitude não vai alterar. Tá? Então, eu cheguei aqui na amplitude máxima e eu vou ter uma fase descendente. A fase descendente ela é caracterizada pela abertura, então, dos canais lentos de potássio, também voltagem independentes, né? E à medida que esses canais de potássio estão abertos, eles vão liberando, então, os íons potássio de dentro da célula. Para quê? Para tentar fazer uma repolarização. E é justamente o que vai acontecer. A repolarização vai fazer, então, o meu potencial sair de mais 30 milivolts e descer até abaixo de menos 70 milivolts, tá? Por que que ele chega abaixo de menos 70 milivolts? Porque os canais de potássio são lentos, tá? Então, até que eles se fecham, né? Até o momento em que os canais de potássio vão se fechar, esse potencial ele vai passar abaixo do potencial de repouso, tá? E aí eu vou começar a fase de hiperpolarização, tá? A fase de hiperpolarização e pós-hiperpolarização, que vai voltar, então, para o potencial de repouso, tá? Então, a hiperpolarização é esse momento em que o potencial da membrana ele está abaixo do potencial de repouso. Então, nesse momento aqui, é mais difícil de despolarizar a célula, tá? Porque ela está mais distante do limiar do que ela estaria no potencial de repouso, né? E aí a gente pode pensar nos períodos refratários. A gente vai falar também mais para frente. Aqui só uma observação, é que cada parte do axônio, ela vai estar numa fase diferente da despolarização, né, do potencial de ação. Isso significa o seguinte, olha, o potencial de ação ele vai passando pelo axônio, né, então ele é um fluxo. Quando ele está nessa parte aqui, ó, onde está o eletrodo 1, quando ele está nessa parte do eletrodo 1, né, o potencial de ação, você vê que ele já está acontecendo e já está terminando nessa região, certo? Potencial de ação no 2 também. Por que que tem essa sequência de eletrodos? Por que que a pessoa que fez esse experimento aqui colocou dessa forma? Ela colocou dessa forma porque faz sentido você entender que cada parte do axônio que está sendo afetada por aquele potencial de ação, ou seja, que está sendo despolarizada por aquele potencial de ação, ela vai estar sendo despolarizada uma depois da outra. Então, enquanto essa daqui está sendo despolarizada, ela está gerando estímulo para abertura de canal de sódio nessa região 2 aqui, né? E à medida que esses canais de sódio aqui estão se abrindo, né, e estão começando ali o processo de despolarização nessa região aqui, aqui também vai estar tendo esse mesmo estímulo para abertura dos canais de sódio. Então, cada região dessa está numa fase diferente da despolarização, certo? Então, se você pensar que essa despolarização ela partiu da zona de gatilho, a região mais distal em comparação a ela, né, vai estar então numa fase um pouco mais inicial do potencial de ação. Por quê? Porque aqui gerou um estímulo para cá, que gerou um estímulo para cá, para cá, para cá, até chegar no 11 ali, que seria o último eletrodo que está sendo analisado, né? E aqui a gente consegue perceber nesse gráfico essa relação, tá?
Isso é só um adendo aqui para deixar um pouco mais completo. O canal de sódio, agora vamos falar um pouco sobre as características dele, porque as características dele são muito importantes para a gente entender as características do potencial de ação, tá? O canal de sódio, ele possui dois portões, né? Todo canal, assim, voltagem independente que a gente estuda, né, tem portas, tem portões que são ativados, então, pela voltagem. Só que o canal de sódio, ele tem dois portões, tá? Ele tem o portão de ativação e ele tem o portão de inativação, tá? Durante o potencial de repouso, o portão de ativação, ele está fechado e o portão de inativação está na posição inicial, tá? O portão de ativação é um portão rápido e o portão de inativação é um portão lento. Isso vai ser importante também nos próximos slides para a gente entender um pouco mais, tá? Então, só para entender que nesse momento aqui, o sódio não está conseguindo entrar na célula, porque o portão de ativação está fechado, então ele não consegue entrar, tá? O líquido extracelular, líquido intracelular, e aqui mostrando, então, o potencial de repouso da membrana, que é de menos 70 milivolts, tá? Aí, beleza, eu vou ter um estímulo, sempre lembrando daquela noção, né, do potencial graduado, supralinear, que vai levar, então, a zona de gatilho a ter essa abertura dos canais de sódio, e é justamente onde a gente está agora, né? O que é essa abertura dos canais de sódio? É a abertura, então, dos portões rápidos, os portões de ativação, né, que realmente são rápidos, eles vão abrir rapidamente e começa, então, um influxo de sódio para despolarizar a membrana. Despolarizei a membrana e cheguei no limiar de estabilidade. Chegando no limiar de estabilidade, para cima disso aqui já é potencial de ação. Fase ascendente, descendente, hiperpolarização, que a gente viu anteriormente. À medida que o portão aqui de ativação está aberto, igual eu falei, eu tenho um influxo de sódio, certo? E à medida que esse influxo vai acontecendo, isso é uma questão exponencial mesmo, tá? À medida que você tem uma ativação de canais de sódio pela despolarização, você vai ter ativação de outros canais de sódio. Então, isso é uma retroalimentação positiva, né? À medida que você tem um fator que está promovendo uma alteração, essa alteração vai promover o fator. Então, vai ficar fator, alteração, até que algo impeça isso de acontecer. E a gente vai ver que algo que é esse, tá? Que a gente tem aqui o portão de ativação e o portão de inativação, que vai ser muito importante daqui para frente, tá? Nesse momento aqui, olha, na verdade, nesse momento aqui, na verdade, desde o início, né? Eu vou mostrar nesse daqui mesmo, que eu tô com o meu portão de ativação aberto. O portão de inativação, ele está se fechando, tá? E ele é um portão de inativação, ele é um portão muito lento. Então, ele vai se fechando lentamente. Ele vai permitindo a passagem, então, um influxo de sódio, né? Mas ele vai se fechando aos poucos. Isso vai ser importante agora. Aqui, ó, o portão de inativação, ele se fecha. Ele estava desde o início se fechando, né? O portão de ativação estava abrindo, se abrindo rápido, então ele consegue ter um gap de tempo em que o portão de ativação está aberto e o de inativação também, tá? Mas vai chegar um ponto em que o portão de inativação vai se fechar, né? Ele vai fechar nessa região aqui e vai impedir o influxo de sódio. É justamente o ponto, coincide com o ponto de potencial de equilíbrio do sódio, né? Que é o mais 30 milivolts. Nesse momento aqui, né, é a minha amplitude máxima do potencial de ação, tá? Esse portão aqui, né, de inativação, um portão lento, ele vai se fechando aos poucos até chegar nesse ponto aqui que ele fecha realmente e cessa o influxo de sódio para dentro da célula, certo? E aqui você tem, então, um fechamento do canal rápido, né, de ativação, e uma abertura aqui do de inativação. Esse momento aqui é o momento da repolarização. E aí a gente pode pensar nesse momento aqui como um momento de período refratário absoluto. Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, o meu canal de sódio ele está voltando à sua posição de repouso. Qual que é a posição de repouso dele? É essa parte aqui do portão de ativação fechado e o portão de inativação aberto na posição inicial. Então, enquanto o canal de sódio, os canais de sódio estão voltando para a posição de repouso deles, né, no momento aqui da repolarização e lá da hiperpolarização também, à medida que isso daqui está acontecendo, ele está inativo. Ou seja, esse canal aqui, não importa a voltagem que você vá
oferecer para ele? Ele não vai fazer nenhum tipo de atividade, ele não vai deixar o sódio entrar nesse momento aqui, porque ele está voltando à sua posição de repouso. É por isso que existe, então, o período refratário absoluto. Nesse momento aqui, é impossível ter outro potencial de ação acontecendo por esse canal de sódio, né? E aí a gente tem que pensar que existem vários canais de sódio, especialmente ali na zona de gatilho, né? Que vão estar nesse mesmo processo, tá? Isso, o período refratário absoluto, ele é muito importante por diversos motivos. Vou falar um pouco mais para frente, tá? Então, aqui acontecendo a repolarização. Por que está acontecendo a repolarização? Porque aqui os canais de potássio, né, voltagem independentes, que são canais lentos, vão estar abertos, então, permitindo o efluxo de potássio e repolarizando, então, a parte interna da célula, tá? Aqui a ideia de retroalimentação positiva, né, que eu estou falando desde o início, mas só para dar uma noção gráfica para vocês, né, do que é. Então, aqui você tem uma despolarização, que vai desencadear, então, o potencial de ação, né? Aí os portões de ativação dos canais de sódio se abrem, e vão se abrir rapidamente mesmo, porque a gente precisa ter esse gap, né, de, de tempo em que o canal de sódio está aberto para passagem de sódio. O canal, o portão de inativação, ele vai ter um atraso de cerca de 0,5 milissegundos, o que é tempo suficiente para a gente chamar ele de um portão lento, né? Então, aqui o sódio, ele vai entrar na célula, aí vai gerar mais despolarização, porque a despolarização, ela é gerada por esse fluxo circulante de sódio, né, que é uma carga positiva dentro da célula, então vai gerar mais despolarização, o que vai abrir mais canais de sódio. Então, isso é uma retroalimentação positiva. Esse processo aqui, se não houvesse o portão de inativação, ele ficaria acontecendo até você acabar com o sódio, né? Ou até acabar o gradiente de concentração de sódio. Porém, como eu tenho, então, o portão de inativação, ele vai parar esse processo, porque ele vai fechar o canal de sódio, independentemente do portão de ativação, igual eu mostrei antes para vocês. Né? Então, esse processo aqui de retroalimentação positiva é bem importante, e é importante lembrar que o que para esse processo de retroalimentação positiva é justamente, então, os portões de inativação. Aqui só mostrando aquela parte, né, da repolarização, em que os canais lentos de potássio se abrem e o potássio sai da célula para ocorrer a repolarização, e depois a hiperpolarização vai acontecer como consequência dos canais de potássio e voltagem independentes serem lentos, né? Então, tá. Bom, essa imagem aqui é uma imagem que dá para ter um apanhado geral, né, de tudo que a gente está falando, né? Você pode fazer todas essas comparações aqui, né? Então, a gente tem aqui um potencial de ação em vermelho, né? E aqui você tem o potencial de repouso, aí o momento da despolarização da membrana, fase ascendente, esse ponto aqui que seria, então, o ponto de potencial de equilíbrio do sódio, aí que é a repolarização, hiperpolarização, até lá na frente chegar de novo no potencial de repouso. Só que aqui tem uma coisa bem importante, bem interessante. A gente pode entender e ver os períodos refratários. Porque eu tenho um período refratário absoluto e o período refratário relativo, né? O período refratário absoluto, como eu falei antes, ele vai acontecer no momento da repolarização, porque os canais de sódio, eles estão voltando, então, para sua conformação de repouso. E aí você não consegue ativar esses canais de sódio enquanto estiver acontecendo. Então, período refratário absoluto, ou seja, eu não vou poder ter outro potencial de ação acontecendo naquele mesmo momento. É por isso que o potencial de ação tem aquela diferença com relação ao potencial graduado, de que ele não consegue acontecer simultaneamente dentro de uma mesma célula, dentro de um mesmo axônio. Então, se você tiver dois estímulos de potencial graduado chegando ao mesmo tempo em uma zona de gatilho, você não vai ter dois potenciais de ação gerados. Você vai ter um só, o outro vai se dissipar, mesmo que seja um potencial graduado supralimiar, tá? Os dois. Mas apenas um vai passar ali pela membrana, tá? Pelo axônio. E o potencial, o período refratário relativo, ele é um período que vai acontecer por quê? Nesse ponto aqui da repolarização, esses canais de sódio, né, eles estão, então, voltando para o seu ponto de repouso, né, para sua estrutura de repouso, né? E aí eu tenho o período refratário absoluto. No período de hiperpolarização, alguns canais desses, né, de sódio voltagem independente,
eles vão estar ainda no processo de retornar para a sua condição de repouso, né? Então, o que vai acontecer nesse momento aqui? Eu ainda estou tendo um efluxo de potássio e eu estou tendo uma entrada baixa de sódio, tá? Isso vai fazer com que eu precise ter, né, um potencial graduado muito maior do que eu precisaria se tivesse no potencial de repouso para gerar um outro potencial de ação. Por isso que ele é relativo, porque pode sim haver um estímulo autossuficiente para gerar, então, um potencial de ação novamente nessa célula, tá? Mas ele também é um período refratário que vai acontecer, tá? Aqui só mostrando, então, toda essa dinâmica, né, dos canais de sódio, voltagem independente, e o canal de potássio aqui, do lado dele, tá? Então, aqui você tem uma conformação inicial, tanto de um quanto do outro, né? Então, o canal de potássio está fechado nesse momento, o canal de sódio também está fechado, aí o canal de sódio vai começar a abrir e o portão de inativação começa a se fechar um pouco. Ele é lento, ele vai demorar um pouco até que ele se feche. A gente chega então nesse pico aqui, vai parar a retroalimentação positiva e o canal de potássio vai se abrir para o efluxo de potássio. Nesse momento aqui eu tenho então o período refratário absoluto, né, em que o canal de sódio ele está se preparando novamente para chegar no ponto em que ele vai ser atuante novamente, que ele vai poder ser ativado novamente, né? Mas até lá ele está num período refratário absoluto. E aí o que vai acontecer depois? O período refratário relativo, em que você vai ter alguns canais que já estão prontos para o processo de ativação novamente e outros que não estão prontos ainda, né? E aí nesse processo aqui você vai ter ainda um efluxo de potássio, mesmo que menor por conta do fechamento dos canais, e você vai ter então uma alteração do potencial aqui que vai ficar muito abaixo do potencial de repouso da membrana e muito abaixo do limiar de excitabilidade, que é essa linha pontilhada aqui. Essa imagem é muito boa para explicar praticamente tudo, né? Aqui só para mostrar, né? Porque eu já estava falando dos períodos refratários, mas eu não falei da importância do período refratário, principalmente do absoluto, né? O período refratário absoluto ele é muito importante porque ele evita que o sinal dentro de um axônio, ou seja, que o potencial de ação dentro de um axônio passe para trás, ou seja, ele vai sempre seguir o mesmo sentido, ele é unidirecional, né? E por que que isso acontece? Quando eu estou aqui na minha zona de gatilho, né, eu vou ter então uma passagem desses íons positivos, né, do sódio para dentro da célula, e esse fluxo de corrente que vai acontecendo aqui, ele é local, né? Então ele vai acontecer para todas as direções, né? Em todas as direções ele vai acontecendo esse fluxo de corrente local. Só que o que acontece é o seguinte, à medida que você vai despolarizando as regiões à frente, né? As regiões de trás, elas estão num processo já finalizando o potencial de ação, que foi justamente aquele gráfico que eu mostrei nos slides passados, né? Que cada região do axônio está numa fase diferente do potencial de ação. Isso acontece por conta do período refratário, porque aqui eu consigo ver que eu tenho uma região que está sendo despolarizada, e aí ela tem um fluxo de corrente dos íons sódio, né? Nessa região, ou seja, um fluxo de corrente local, que está sendo enviado para todas as direções. À medida que esse potencial ele vai passando para frente, ele não consegue voltar mais, porque aqui eu estou no período refratário absoluto. Essa região está no período refratário absoluto ou relativo, tá? E aí ele não vai conseguir voltar. Por isso que sempre o estímulo vai seguir em frente, né? Ele vai ser unidirecional. Isso acontece por conta do período refratário absoluto, tá? Então essa é a importância dele para a gente saber. A condução do estímulo é justamente, então, essa passagem de fluxo rapidamente pelo axônio, né? E aí, essa condução, ela pode ser uma condução contínua ou uma condução saltatória, tá? Quando eu falar de uma condução contínua, eu estou falando de um neurônio amielinizado, ou amielínico, né? Esse neurônio que não possui, então, bainha de mielina. E quando eu falo de uma saltatória, eu estou falando, então, do neurônio mielinizado. Qual que é a importância da bainha de mielina, então, para o neurônio? A importância é a seguinte: a velocidade do estímulo ela vai ser influenciada pelo diâmetro, né, desse axônio e também pela resistência dessa membrana à perda de íons, tá? Quando eu tenho um axônio amielinizado, todas as regiões dele, todas as partes da membrana dele vão ser passíveis de perda de íons,
porque existem canais em toda a parte, né, dessa membrana que podem, sim, fazer com que os íons vão embora, né? Então, aqui eu teria uma perda de íons, né? Essa condução contínua aqui. Então, ela é uma condução um pouco mais lenta, porque ele precisa repor, né, essa quantidade de íons perdidos a cada vez que passa por uma região da membrana que faz com que esses íons vão embora. Então, fica uma condução um pouco mais lenta. Agora, no caso dessa condução saltatória aqui, eu tenho a bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela vai aumentar a espessura da membrana, e aumentando a espessura da membrana, ela vai servir como isolante, e ela vai impedir com que haja essa perda de íons nessas regiões aqui, né? Então, eu tenho os nodos de Ranvier, que ficam entre as regiões com bainha de mielina, que são justamente as regiões que vão receber os íons sódio. Mas a condução da despolarização, ela vai acontecer mais rapidamente nessa região aqui, que está eletricamente isolada. É igual você pensar, por exemplo, na capa de um fio, né? Existe a capa do fio para evitar perdas excessivas de energia. Perdas excessivas de energia que fariam com que lá na frente, nesse fio, não tivesse mais o mesmo tanto de energia que tem no início. A gente sabe que no fio isso acontece porque existe perda de calor e tudo mais, mas no neurônio, no axônio do neurônio, isso não vai ser assim, tá? O potencial que chegar lá na zona de gatilho vai ser o mesmo que vai chegar no terminal do axônio. Por que que isso acontece? Porque existe sempre essa reposição aqui de íons positivos, principalmente nessa região aqui do nodo de Ranvier, né, dos nodos de Ranvier. Por isso que é saltatório, é um estímulo que vai passar de um nodo para outro, porque vai ter o reabastecimento de sódio em cada nodo de Ranvier, tá? Outra coisa que é importante pensar é que o diâmetro, né, de um axônio também vai influenciar na velocidade da condução. Porque se você tiver um axônio muito fino, né, com um diâmetro muito curto, muito pequeno, o que que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver um atrito maior entre esses íons e a parede da membrana, a parede interna da membrana, né? E aí você vai ter uma quantidade alta dos íons que estão passando naquela região, atritando com a membrana. Então, vai ter pouco íon na parte central sem atrito com a membrana. Agora, se você tiver um diâmetro maior, aí você vai ter poucos íons tendo atrito com a membrana e muitos íons não tendo atrito com a membrana na parte central. Então, o fluxo ele acontece mais rápido, tá? Fica mais fácil de conduzir esse estímulo, né? Conduzir esse potencial de ação. Tá? Então, é basicamente isso. Existem algumas doenças que a pessoa perde, então, esse revestimento de bainha de mielina, por exemplo, a esclerose múltipla, né? E aí ela começa a ter vários problemas, porque o estímulo vai passar um pouco mais lento nessa fibra, né, nesse axônio, e isso aqui está geralmente presente em axônios muito longos. Então, precisa ser mais rápido. Quanto mais longo for o axônio, mais rápido vai ser a condução dentro dele, né, justamente para que os estímulos cheguem aos locais necessários, os locais efetores, né, os órgãos efetores, da forma como precisa, como é necessário, tá? É, então, é isso. Vamos para a próxima. E aqui, só falar um pouco sobre essa questão aqui da alteração iônica, né? E dar ênfase que a hipercalemia e hipocalemia, que são relacionados, então, com a concentração de potássio, tá? Aqui eu vou ter, por exemplo, um gráfico que está me mostrando o potássio no sangue, né? Dentro dos limites normais. Eu vou ter um estímulo sublimiar e aqui um estímulo supralimiar, né? Lá no potencial graduado. E aqui vai acontecer normalmente, é assim que acontece sinusal, né? Normal. Agora, quando eu pensar numa hipercalemia, eu estou dizendo para você que o potencial de repouso, né, ele está mais próximo do limiar de excitabilidade. Então, está mais fácil de gerar, então, um potencial de ação naquela célula. Por quê? Porque aqui dentro da célula, você tem, então, uma quantidade maior de potássio, fazendo com que o potencial dentro dela fique menos negativo. E ele está realmente menos negativo. Geralmente era para ele estar em menos 70, mas ele está aqui em menos 60, por exemplo, né? E aí ele vai chegar mais próximo do menos 55, que é o limiar de excitabilidade, vai fazer com que seja mais fácil gerar um potencial de ação nessa célula. Ao passo que numa hipocalemia vai acontecer o oposto, né? Vai ficar mais negativo, né? Então esse potencial de repouso vai ficar mais negativo e, por consequência, mais distante do limiar de excitabilidade. Ficando mais distante do limiar de excitabilidade, ele vai, então, ficar mais difícil de gerar um potencial de ação. Mesmo que o estímulo
do potencial graduado que chega aqui seja um supralimiar, porque ele está numa condição que não é normal, né? Está numa condição de hipocalemia. Aqui vale a mesma coisa, né? Está numa condição que não é normal, que é de hipercalemia, tá? Vamos ver aqui se tem alguma coisa faltando. Esse é o último slide, né? Só para fazer, então, um apanhado geral. Se tiver alguma coisa faltando, eu vou lembrar agora. Certo? Aqui a gente já falou tudo, né? A questão da baía de mielina. Só comentar que a baía de mielina, né, no sistema nervoso central, ela é formada pelos oligodendrócitos, né, que são células da glia responsáveis por isso, e no sistema nervoso periférico são formados, então, pelas células de Schwann, que também vão ser responsáveis pela regeneração de axônio, né, na parte periférica, então, do sistema nervoso. Aqui a gente já falou tudo certo, né? Só falando do canal de sódio, essa parte é realmente muito importante, né? Aqui é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Quando eu estava falando de período refratário, que o período refratário é que vai causar isso daqui, né? Que cada parte desse axônio está em uma fase diferente do potencial de ação, justamente por conta daquilo, né? Do período refratário absoluto que eu falei. E lembrando, né, que esse estímulo ele vai ser sempre unidirecional, mesmo que a condução, né, o fluxo iônico, né, em cada local seja multidirecional. Mas a partir do momento que começou o potencial de ação, ele é unidirecional por conta do período refratário absoluto, tá? Principalmente o absoluto. Só as fases dele. Sim. Então, vamos voltar para o último slide lá. Acabou. Tá? Isso daqui foi um apanhado geral, né? De tudo que tem nessa parte aqui, né, dos neurônios, da parte elétrica. Isso aqui vai servir como base para o entendimento, né, das próximas partes, né, de sinapse e tudo mais. Então, isso aqui é muito importante. Muito obrigado.